Bom dia a todos. Então, hoje, a gente tem o prazer de anunciar que as reuniões presenciais começaram aqui no Hospital São Paulo, começaram as reuniões da neurocirurgia e as nossas reuniões também clínicas às 10 horas da manhã, tá? Então, hoje eu fiquei incumbido de fazer a apresentação e eu vou falar sobre trombose da artéria basilar, ou a oclusão da artéria basilar, que é um tipo de AVC isquêmico muito grave. A gente tem tido bastante controvérsia aí na literatura, principalmente em relação ao estudo clínico controlado nos últimos anos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Essas são algumas situações que são importantes para a gente tratar dessa doença, né? É uma condição rara, corresponde mais ou menos a 1% de todos os AVCs isquêmicos, e em relação à oclusão de grande vaso, em torno de 5%. Tá? É um tipo de AVC que costuma ter aquele fator confundidor do início dos sintomas, exatamente o início dos sintomas. Muitas vezes tem casos que a gente não consegue identificar realmente o início dos sintomas. Tá? Os sintomas correspondem àqueles sintomas clássicos de território vértebro-basilar, que são sintomas muito heterogêneos e muitas vezes sintomas que são confundidos pelo leigo, pelo paciente, pelos familiares, como outras doenças. Tá? Então, náusea, vômito, distúrbio de equilíbrio, confundido com problema de otorrino, periférico, labirinto, tá? Sintomas visuais, alguns pacientes podem ir até para oftalmologista quando tem um sintoma visual puro, alteração de movimentação ocular, entre outros, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Lembrar que os grandes estudos de trombectomia que foram publicados em 2015, eles não avaliaram trombectomia em artérias vertebro-basilar. Tá? Então, os estudos avaliaram apenas as artérias do território anterior. Tá? E existe essa dúvida na literatura, pelo menos existia, e ainda há essa dificuldade de a gente tentar entender o que é que tem de recomendação hoje em relação à oclusão aguda da artéria basilar, e principalmente em relação à janela de tratamento. Inclusive, o Saulo ontem perguntou isso numa das aulas ontem, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que a anatomia da artéria basilar e do sistema vértebro-basilar é uma anatomia que envolve infartos em diferentes localizações. Então, vejam que envolve infartos em região do ponte, mesencéfalo, cerebelo, occipital, tálamos, e muitas das vezes, esses pacientes eles podem evoluir com territórios em múltiplas localizações em algum desses locais, tá? Essa tabela é uma tabela de uma revisão da Lancet, muito interessante para vocês observarem a constelação enorme de sintomas que podem decorrer de uma oclusão da artéria basilar. Tá? Então, vejam vocês que alterações de nervos cranianos, nistagmo relacionado a miradas específicas, distúrbios visuais como visão dupla, estrabismo, skill deviation, paralisia facial, quando pega o núcleo do nervo facial, alterações de audição súbitas, por exemplo, podem ser um dos sintomas iniciais, alterações de fala, hemenopsia, desorientação, confusão. Muitas vezes esses pacientes podem chegar acordados na sala de emergência ou no hospital, ou no centro de saúde, tá? E eles podem desenvolver essa constelação de sintomas gradualmente ao longo do tempo, à medida que a artéria basilar está sendo preenchida pelo trombo, tá? Então, é bem interessante esse artigo de revisão para vocês verem. Aqui eu destaco posturas de rigidez, episódios de abalos nos membros, que podem ser confundidos, inclusive, com crises convulsivas, e que são relacionadas a manifestações por decorrência de lesão do trato piramidal. Então, vejam que uma das suspeitas, muitos desses pacientes podem entrar até com clínica similar à crise convulsiva, tá? Em relação à neuroimagem, é importante a gente saber que, na fase aguda, essa imagem de ressonância e angiorressonância,
você não vai ter em todos os serviços, pelo contrário, você vai ver principalmente imagem de tomografia, mas a ressonância nesses tipos de pacientes, se você tem disponibilidade de fazer, é bastante importante para delimitar qual é a área ou quais são as áreas de acometimento. Por exemplo, esse é um caso que tinha acometimento da ponte bilateral e cerebelo bilateral, tá? E isso não é infrequente, você ter acometimento de tálamo, occipital, tronco e cerebelo, tá? Bem como você identifica já no estudo de angiorressonância a oclusão da artéria, tá? Mas eu vou mostrar depois alguns casos de tomografia. Então, tem vários problemas nessa doença, né? Primeiro, são esses mímicos de AVC que podem confundir o diagnóstico na entrada. Então, sintomas vestibulares, confundindo com quadros vestibulares periféricos. Sintomas em jovens, como dor de cabeça, náusea, vômito, desequilíbrio, tontura, que podem simular uma crise migranosa, principalmente paciente mais jovem, tá? Sem sinal focal, muitas vezes a manifestação clínica é apenas esses sintomas iniciais, tá? Crises hipertensivas, encefalopatia, porque o paciente, às vezes, ele chega apenas com sintoma visual, quando é, por exemplo, uma síndrome de topo da artéria basilar, tá? E quando o paciente já chega com alteração da consciência, rebaixamento e coma, é uma situação de coma, onde você não sabe qual é a causa, e você vai começar tudo do zero, aquela propedêutica de onde veio esse coma. Por isso que é muito importante a gente ter essa suspeição, alta suspeição clínica, principalmente se o quadro é súbito, tá? Ou se veio um crescendo de sintomas, a importância de colher a história com a família, a anamnese, como começou esse sintoma. Então, essa é a mesma revisão da Lancet que eu mostrei para vocês, mostrando uma tabela com os diagnósticos diferenciais de oclusão da artéria basilar, tá? Então, vejam, HSA quando tem dor de cabeça associada, status epilépticos não convulsivo, tá? Hipoglicemia, encefalopatia isquêmica, infecção do sistema nervoso central, quando é um quadro de tetraparesia, AVC biemisférico, tá? E assim sucessivamente. Então, os sintomas não usuais também é um outro problema, né? Que é o problema que a família não acredita que aquilo possa ser um AVC e ela acha que possa ser uma condição mais comum. Doutor, por exemplo, a velha história da labirintite, que a pessoa tem labirintite e aquilo pode ser uma crise de labirintite, tá? Então, aqui você tem que verificar na história se foi um quadro súbito ou se foi uma progressão desse início dos sintomas. Você tem que verificar se há algum sinal focal estranho na história, por exemplo, nervo craniano, visão dupla, estrabismo, fala com alteração da dicção, tá? E lembrar que a maioria desses pacientes, se você for fazer e aplicar a escala do NIH, que não foi desenhada para território posterior, você vai ver pacientes com esses sinais focais e com NIH super baixo, pontuando muito baixo, tá? Esse problema, o terceiro problema é essa apresentação do coma, com rápida deterioração. Às vezes o paciente chega acordado no pronto-socorro e ele começa com sintoma aberto-basilar e ele vai evoluindo com o rebaixamento e depois entra em coma dentro da emergência, necessitando intubação, sedação, etc. Muitas das vezes a tomografia inicial da admissão não mostra nada. Muitas das vezes o serviço não tem a disponibilidade de fazer angiotomografia, nem protocolo específico para fazer angiotomografia em todos esses pacientes, e você fica a depender de ter a sorte, por exemplo, de ter um sinal hiperdenso da artéria basilar, que eu vou mostrar para vocês como é, tá? Então, tomar bastante cuidado com esses quadros de coma, de rápida deterioração da consciência, sempre pensar nessa possibilidade. E a neuroimagem, essa questão da neuroimagem, que no nosso país, principalmente serviço público, até em serviço privado, a depender do serviço privado, não é todo lugar que tem ressonância, né? Quando o paciente chega na emergência, a gente sabe, serviço privado, ressonância, na maioria dos serviços privados, só quando o paciente está internado. Em serviço público, pior ainda, aqui não temos ressonância na fase aguda, a não ser que a toma esteja quebrada, etc. Tá? Então, muitas vezes esses pacientes, eles chegam e não há nenhuma hipodensidade que te faça suspeitar do problema, tá? É por isso que é importante estabelecer esses protocolos de avaliação de tomo com angiotomo, de forma, assim, bem rotineira, nesses pacientes com história clássica. Por isso que eu falei ontem
depois da aula da Ivone, né? Como é importante a história clínica, pegar a família e verificar como foi aquele sintoma. Porque a história súbita do AVC já te faz pensar em doença vascular e você vai insistir naquele diagnóstico, tá? Isso uma situação que a gente tem que lidar. Então, por exemplo, conversar com o hospital que você trabalha, que ressonância de fase aguda, na maioria dos casos não vai precisar, mas esse é um tipo de situação que você suspeita, você tem que fazer uma ressonância de fase aguda, tá? Então, essa é a imagem mais comum que você vai fazer nesses pacientes. Muitas vezes, esses pacientes chegam com essa primeira imagem aqui, ó, no canto superior esquerdo, onde você não tem nada, a não ser uma leve hipodensidade na região occipital. E não te faz suspeitar de nada. E em outras vezes, em torno de 30% a 40%, você pode ver esse sinal hiperdenso, da mesma forma que a gente vê a hiperdensidade da cerebral média, né, N1, a gente pode ver a hiperdensidade espontânea da artéria basilar no trajeto da artéria basilar. Então, esse é um exemplo de hiperdensidade espontânea, esse é um outro exemplo de hiperdensidade espontânea. Então, é muito importante a gente conversar com quem está na radiologia e a gente saber identificar e suspeitar dessa situação. Não precisa de uma angiotomografia para ver que isso aqui está alterado, tá? Então, aqui são outros exemplos, né? Na maioria dos casos, quando você vê uma oclusão de artéria basilar e você vai decidir sobre o tratamento, você pode fazer uma ressonância de fase aguda para tentar definir as áreas de infarto, até para você conversar com os familiares sobre prognóstico, porque pode ter risco de sangramento, transformação hemorrágica com piora e deterioração neurológica, e você precisa colocar isso para a família, em relação a qual vai ser o risco e até para o profissional neuroradiologista, se for o caso de uma trombectomia, tá? Então, esses são outros exemplos, lesão de mesencéfalo, lesão de tálamo bilateral, veja uma lesão de mesencéfalo bem mesial, tá? E isso tudo aqui era oclusão de basilar. Aqui uma angiorressonância com uma oclusão no topo da artéria basilar, tá? Aqui é o mundo ideal, né? Seria o mundo ideal. Você fazer uma tomografia, tá? E fazer uma angiotomografia no mesmo momento e já fazer o diagnóstico da condição. Então, essa é uma tomografia clássica de oclusão da artéria basilar, trombose da basilar, com uma angiotomo mostrando o stop no vaso, no terço distal, tá? Uma reconstrução coronal. Aqui eu só vou comentar com vocês sobre alguns scores que são utilizados para avaliação desses pacientes, e sem dúvida esse é o score mais utilizado hoje e que foi utilizado inclusive nos estudos clínicos no BEST e no BASICS, tá? No BEST, desculpa, tá? É o PC-Aspects, é o Aspects do território posterior, onde você tem uma escala com 10 pontos na tomo sem contraste, e você vai perdendo pontos de acordo com a presença ou não, a presença de hipodensidade. Então, hipodensidade no cerebelo pontua 1 em cada lado, hipodensidade na ponte pontua 2, hipodensidade no mesencéfalo 2, e em cada região occipital e tálamo pontua 1. Então, lembrar sempre dessa escala, se você for fazer uma avaliação, e é, sem dúvida, a escala mais utilizada hoje em relação à avaliação radiológica de trombose e oclusão da artéria basilar. Aqui, só para vocês conhecerem que existem outras escalas, tá? Essa é uma escala, é um índice ponte mesencéfalo, não vou entrar em detalhes aqui para vocês, porque eu quero focar nos estudos clínicos. É um score de 8 pontos, que vai de 0 normal até 8 pontos, e cada lado da ponte do mesencéfalo tem a sua específica pontuação, tá? E existe essa outra escala também, tem sido relativamente estudada, que é o score prognóstico Bachmann, que ele avalia a patência vascular na angiotomografia, tá? Então, de acordo com a presença de fluxo em determinadas regiões da vertebral, basilar proximal, médio distal, cerebral posterior e a presença ou não de comunicante posterior, ele faz uma pontuação. E tem implicação prognóstica quando você faz angiotomo e identifica esses vasos patentes ou não, tá? Eu não vou também entrar em detalhes, só para mostrar para vocês que são scores que a gente pode depois detalhar para vocês.
Existem vários estudos com essas escalas, né? Então, tem que dar parabéns pro cara pelo nome, né? Bate muito bom. Então, é ótimo. Então, aqui eu quero já entrar nos estudos clínicos, né, gente? Espera aí que eu... Bem, primeiro estudo clínico, depois eu volto lá naqueles slides, eu coloquei no lugar errado. O primeiro grande estudo de avaliação de tratamento de oclusão da artéria basilar aguda foi, sem dúvida, o estudo de registro chamado BASICS, tá? Esse estudo foi publicado em 2009, lembrando, era um registro retrospectivo de casos de trombose oclusão da artéria basilar. Foi o maior estudo de registro dessa doença, com mais de 590 pacientes, tá? Multicêntrico, comandado por Walter Schoneville, que é um professor neurologista na Holanda, tá? E nosso centro aqui participou desse estudo de registro. Então, ele foi desenhado para quê? Para avaliar as características clínicas desses pacientes, como esses pacientes eram tratados nessa época. Então, esse estudo foi um estudo feito na década de 2000 até 2009, tá? Lembrando para vocês. E, naquela ocasião, muitos pacientes tratados com RTPA endovenoso, alguns pacientes tratados já com terapia endovascular, e naquela época, do ponto de vista histórico, era uma terapia intraarterial, tá? Só para vocês terem uma ideia, ainda não tinha o desenvolvimento de trombectomia como tem hoje, então o tratamento endovascular era basicamente intraarterial, com droga trombolítica intraarterial, e tratamento medicamentoso, tá? E esse estudo ele foi importante para caracterizar como esses pacientes eles são pacientes que evoluem de forma grave, e para caracterizar também que havia possivelmente um benefício de terapias mais agressivas, como endovascular, em detrimento ao tratamento médico que se fazia na ocasião, e também com tratamento médico de trombolítico também era efetivo, tá? Então, importante, foi um estudo que gerou vários dados na literatura em relação à oclusão aguda da artéria basilar. Então, esse é um dos artigos de avaliação desse banco de dados em pacientes mais idosos, mostrando, por exemplo, que os pacientes mais idosos, eles iam melhor quando eles tinham a recanalização da artéria que estava ocluída, tá? Então, comparando com pacientes mais jovens, de 18 a 54 anos, esses pacientes, eles tinham um desfecho funcional, um aumento de risco. Entretanto, eles iam bem quando eles faziam as terapias de trombólise e terapia endovascular, tá? Outro estudo que veio do banco de dados do BASICS, né? Esse aqui é um estudo feito em Heidelberg, retrospectivo, um centro único de 147 pacientes, e esse grupo de neurologistas, eles avaliaram 2 grupos de tratamento pré-trombectomia mecânica e pós-trombectomia mecânica. Então, vejam um artigo publicado já em 2013, mostrando que realmente, após o surgimento dos devices e da trombectomia mecânica, esses pacientes evoluíam melhor, tá? Essa é a revisão que eu falei para vocês, que eu recomendo que vocês leiam, que é sobre uma revisão publicada na Lancet em 2011 sobre a oclusão da artéria basilar, tá? E existem várias meta-análises, estudos já na era da trombectomia mecânica, mas não existia até então, vejam, 2014, nenhum estudo controlado usando as novas tecnologias, principalmente terapia endovascular de trombectomia mecânica. Tá? E foi por isso que o próprio grupo do BASICS, deixa eu voltar aqui, gente, eu coloquei os slides errados, desenharam, então o Walter Schoneville desenhou um estudo controlado, tá aqui, para avaliar o tratamento de oclusão da artéria basilar. Então, aqui, só para lembrar para vocês qual é a terapia inicial, né, nesses pacientes com AVC basilar ou suspeita de oclusão da artéria basilar, estabilização do paciente, ABC, etc.
tomografia e angiotomografia em todos os casos suspeitos. Você pode fazer mão de administração de fluidos, cabeceira baixa, até você detectar qual é a real situação de circulação colateral, etc. Tolerar níveis pressóricos mais elevados, como está nos guidelines, tá? Não há nenhuma evidência forte sobre indução de hipertensão desses pacientes, tá? Você deve indicar trombectomia ou não? Essa é a pergunta, né, que se deve fazer. E qual é a janela de tratamento para a terapia de reperfusão, né? Então, até 4 horas e meia, você pode usar trombólise endovenosa, tá? E existem vários trabalhos na literatura mostrando que o território basilar, especificamente a oclusão de artéria basilar, você pode extrapolar um pouco essa janela de tratamento de 4 horas e meia, se você tiver à disposição, principalmente em neuroimagem mais avançada, como ressonância, avaliando o tamanho do infarto e compartilhando com a família essa decisão, se você não tiver à disposição a trombectomia, tá? Eu não vou falar sobre isso. Então, assim, o BASICS, então, ele planejou, tá? Então, esse é uma revista que mostra protocolos de estudos randomizados. O mesmo grupo do BASICS planejou um estudo prospectivo randomizado controlado para avaliar exatamente a terapia médica sozinha versus a terapia médica com trombectomia mecânica. Então, um estudo multicêntrico, aberto, fase 3, tá? Planejado para 750 pacientes, com a oclusão da artéria basilar confirmada por angiotomo ou angiorressonância, tá? E testando as terapias de terapia médica versus a trombectomia mecânica, com desfecho funcional de ranking de 0 a 3. Vejam só. Existiam critérios clínicos, né, de inclusão e exclusão, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é importante a gente falar que esse estudo, que começou a randomizar pacientes ali no meio da década de 2012, 13, 14, tá? Ele teve muita dificuldade de inclusão de pacientes, tá? Então, ele foi se arrastando por conta, já nessa época, da disponibilidade dos dispositivos de trombectomia e muitos pacientes fazerem esse tratamento. Os investigadores principais do estudo, no meio do caminho, eles mudaram um pouco alguns dos critérios de desfecho e alguns dos critérios de inclusão, tá? Eu vou falar um pouco depois para vocês sobre isso, justamente para tentar acelerar a entrada de mais pacientes, tá? E o estudo BASICS foi apresentado em 2020. Depois eu vou mostrar para vocês a apresentação dele. Nesse ínterim, em 2020, já estava acontecendo na China o BEST. E o BEST, apesar de ter sido o BASICS apresentado em 2020, o BEST foi publicado primeiro. Então, o BEST ele foi publicado no mesmo ano da apresentação dos dados do BASICS, e ele mostrou que não houve diferença em relação a tratamento médico versus a terapia de trombectomia, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre ele. Essa foi a apresentação do BASICS na Conferência Europeia de AVC, em maio de 2020. Foi uma apresentação que foi muito esperada, porque, vejam, 2020 foram 8 anos, 2012 a 2020, para poder randomizar e fechar todos esses dados. Muito tempo. Estava todo mundo esperando o que é que ia acontecer em relação a isso. E só resumindo a história, né, a inclusão até terapia endovascular possível até 6 horas do tempo estimado da oclusão da artéria basilar, tá? E a terapia com trombólise se indicada até 4 horas e meia do início dos sintomas. Vejam que aqui tem o tempo estimado da oclusão da artéria basilar, foi uma definição do estudo, que eles estimavam o tempo com base no coma do paciente. Vejam, o quão difícil que é a doença, né? Não é o início do sintoma visual ou qualquer que seja, é o início do coma, tá? Critério de exclusão, hemorragia intracraniana, AVC grande, extenso no tronco cerebral, efeito de massa expansiva ou hidrocefalia. Eles também mudaram o desfecho. O desfecho, que no começo era ranking favorável de 0 a 3, modificado,
no meio do caminho mudou para o shift de ranking, tá? Uma diferença de ranking. Essa é a demografia do estudo. Então, vejam, lembram que o planejamento eram quantos pacientes? 750. Só foram 300 pacientes, tá? Então, melhor terapia médica mais trombectomia e terapia médica sozinha 146. Lembrando que a terapia médica incluía trombólise, uso de trombolítico endovenoso, tá, gente? Então, o trombolítico poderia estar aqui, e aqui estaria trombolítico e também trombectomia, tá bom? Esse é o desfecho primário do estudo, né? Então, não houve uma diferença significativa em relação à terapia de trombectomia mais médica versus a terapia médica sozinha, tá? Eles fizeram várias análises de subgrupo, eu vou mostrar o gráfico do artigo original, mas a conclusão na apresentação no Congresso Europeu foi essa, tá? Houve uma diferença limítrofe de 6,5% depois da trombectomia mecânica em oclusão arterial, devido a um desfecho melhor do que o esperado da terapia médica sozinha. Vejam só a conclusão, assim, muito estranha. E que o trial foi underpowered, não teve poder suficiente para demonstrar o benefício, porque realmente o planejamento era de muito mais pacientes e houve essa dificuldade de randomização. Tá? Mas concluiu que a trombectomia mecânica realmente é um procedimento seguro. A gente vai falar um pouco sobre as críticas a esse estudo e ao estudo BEST. Tá? Nas análises de subgrupos, então eles viram que a terapia trombectomia mecânica parece ser efetiva em pacientes com déficits moderados a severos, ou seja, um NIH acima de 10, e esse foi também outra modificação do protocolo, para aumentar a randomização, eles reduziram o NIH no meio do caminho, e a terapia médica pode ser a melhor opção para pacientes com déficits leves. Tá? Essa também foi uma conclusão. Trombólise endovenosa em oclusão de basilar, menos de 4 horas e meia, pareceu funcionar bem, melhor do que para a oclusão, por exemplo, de M1 e cerebral médio. Aqui o número de pacientes, conforme os centros, e vejam que o Brasil, Hospital Geral de Fortaleza, foi um dos que mais randomizou esses pacientes. Tá? Ok. Essa foi a publicação original na New England. Um ano depois da apresentação no Congresso Europeu, eles publicaram. Esse é o gráfico do artigo original. Vejam que os colegas de Fortaleza, que foi um centro muito ativo, eles entraram na publicação, né, principal, bem como os colegas de Ribeirão, que também teve uma quantidade boa de pacientes incluídos. E aqui, só para mostrar para vocês que realmente aquele subgrupo de pacientes com NIH acima de 10 pareceu ter um benefício melhor do tratamento endovascular em comparação com outros subgrupos, tá? Essa foi a conclusão do estudo, retirada exatamente do artigo do New England. Em pacientes com oclusão da artéria basilar, a terapia endovascular e a terapia médica não tiveram diferenças significativas em relação a desfecho funcional. Esse resultado foi meio um banho de agrafia. Como assim? Você vai dizer que terapia médica é igual a trombectomia em oclusão, trombose da artéria basilar. Mas o grande medo, né, Maria, que fosse acontecer igual o Best Street. Então, agora ninguém monitoriza mais aqui, agora ninguém abre mais basilar. Pois é, como é que pode, né? Então, assim, foi realmente muito impactante isso. Quer dizer, vocês estão falando para a gente que a gente não deve abrir a basilar num paciente que está com a basilar fechada, com um potencial risco de entrar em locked-in, né? E aí está o cerne da questão, né? Esses foram os resultados do BEST, foram resultados parecidos, né? Com um número menor de pacientes, com um agravante, que esse estudo ele foi interrompido, porque teve muito problema, né, nesse estudo BEST. Então, aqui, vários dos problemas, né? Vejam, no BASICS, a taxa de crossover, né? Crossover é o quê? O doente é randomizado para um braço médico, mas depois da randomização ele vai para o braço endovascular. Crossover no BASICS 3%, no BEST 13%, tá? E há publicações mostrando que, descrevendo comunicação interpessoal, de que esses 13% foi até maior, tá? Essa problemática do recrutamento pobre, né? E por que o recrutamento longo e difícil de recrutar?
justamente por causa dessa perda de equipoise, né, gente? Então, você está em 2012, 2010, 2012, você tem à disposição o dispositivo para fazer trombectomia, é um procedimento tecnicamente muito fácil de ser feito, e na basilar mais fácil ainda, né? Você tem uma doença que é uma oclusão de uma grande artéria, que você pode abrir e ressuscitar o paciente, e aí você tem um estudo clínico em que você vai colocar o doente para um tratamento médico e não abrir. Então, é muito difícil. O que aconteceu é que, vejam, 29% dos pacientes nos centros do BASIC foram tratados com a terapia endovascular. Os doentes não entravam no BASICS. Entendeu? Eles iam para a terapia endovascular. Alguns entravam no BASICS. Mara, com o BEST, né, com a publicação dos estudos de trombectomia e circulação anterior, né? O que gerou meio que uma perda de equipoise. Então, as pessoas ficaram e aqui, ó, na China, 55% dos pacientes tratados fora. Então, por isso que é importante você fazer aquele screening log. Todo mundo sabe que a gente fica falando. É uma justificativa contextual que legitima a sua tese, legitima o seu trabalho. Então, assim, eu acabei de ter 3, 4, 5 grandes trabalhos legitimando a trombectomia e circulação anterior. Faz sentido continuar randomizando agora pacientes igual a gente fica puxado aqui com o Resilience Extend. A gente sabe que o nosso contexto é diferente, porque é a única maneira do paciente ser tratado, mesmo com risco de não ser tratado, e é isso que acabou provocando uma baixa aderência do centro. Então, equipose é a dúvida, né? Tem dúvida. Tem dúvida. É a perda da dúvida. A dúvida existia. Esse é o problema. A basilar não era o grande vaso desses outros trials positivos, mas é um termo bonitinho exatamente para isso, para uma dúvida justificável que legitime. Porque para você fazer um estudo, você tem que ter o equipose, você tem que ter a dúvida, né? Se você tem a dúvida, você coloca no estudo. No óptimo, a gente tem a dúvida. Qual é a dúvida? É melhor pressão sistólica de 120 ou 140 para AVC? Não sabemos. Está fazendo estudo para isso. Agora, na oclusão de artéria basilar, nessa época que foram esses 2 estudos, muita gente já não tinha dúvida. Então, não foram todos os casos que entraram. E isso dificultou e fez com que esses 2 estudos viessem, entre aspas, neutros ou negativos, como queiram falar. Né? Então, aqui as modificações de protocolo, né? Então, por exemplo, o BASICS colocou ENAI de baixo, aí isso facilita você fazer um trombolítico, e o trombolítico abrir a artéria, e o doente ficar ótico, só com trombolítico, entendeu? Tá bom? O fato de ser underpowered, né? Isso é muito forte. E o underpowered. Isso é uma das maiores críticas, inclusive para o replication crisis, que é a crise de replicação que a gente tem no mundo, em ciência. A principal causa, você tem editorial e tudo quanto é revista, a principal causa de crise de replicabilidade dos estudos é que a maioria dos estudos é underpowered, ou seja, eles não calculam a amostra, não avaliam de que maneira eu posso afirmar o que eu quero afirmar. Né? Estatística é danado, a gente não precisa, a gente tem que entender bem o que a gente está fazendo. É mais ou menos aquela discussão nossa de dissecção, considerando os artigos relacionados à dissecção, que todos foram underpowered também, aquela angústia lá de AS, antipopulação, é mais ou menos a mesma coisa, mas aqui é muito forte, né? De 756 para 300, a diferença é muito forte da capacidade interna e externa de predição do estudo, né? Isso é muito forte. Essa é uma tabelinha só para comparar, né? Os 2 grandes estudos, os maiores, né? Então, assim, 300 e 131 e 344. Aqui o tempo, então, 6 horas no BASICS, 8 horas no BEST. A época que foram feitos, né, 2011 a 2019, o outro de 2015 a 2017, esse asiático, lembrando, né, e o BASICS, ele colocou esses pacientes com NIH mais baixos, né, e os resultados aqui, então, um risco, um odds ratio de 1,6, de 1,5, tá? Em relação à mortalidade similar nos 2 grupos, hemorragia intracraniana sintomática bem maior no grupo tratado com intervenção, tá? Mas os desfechos parecidos, né? Esse foi um estudo interessante, até ano passado uma das nossas fellows, ai meu Deus, foi a Nayara, apresentou, né, essa avaliação bayesiana, que foi um estudo pequenininho, curtinho, ele fez uma análise não tradicional
dos dois estudos mostrando que havia benefício na análise bayesiana, no grupo do HC, tá? E, finalmente, no ano de 2021... Só para justificar, Amara, por que o Bayesiano faz diferente? Ele acrescenta trabalhos anteriores de outras metodologias. Então, quando você fala bayesianamente, você muda a análise frequentista, que é a tradicional, que é aquela, o BEST e o Basics, se fizesse uma meta-análise, a maioria das pessoas faria frequentista típica, e a bayesiana muda. Então, você coloca um a priori, ou seja, de tudo que eu tenho antes, incluindo os trabalhos de trombectomia prévio em outras circulações, dos relatos de casos, você vai acrescentando e dando um valor para cada uma dessas métricas, e aí você adiciona nesse a priori a nova informação que são os dois trabalhos. E aí você avalia depois disso como é feito. Parece muito estranho, um pouquinho, mas esse grupo, o Davi Sola, ele é estudioso em estatística, né? Ele é pós-graduando da neuroradiologia de intervencionista lá do HC, e você vê que a análise tradicional fica meio na trave, né? Enquanto que a análise bayesiana ela favorece um pouco a terapia endovascular. E aí um grupo liderado pelo Dr. Raul Nogueira resolveu fazer uma colaboração no intuito de fazer uma análise combinada, uma pool análise dos pacientes do BEST e do BASICS, mas não pegando todos os pacientes do BEST e do BASICS, porque, como vocês viram, tinha todas essas críticas, né? NIH debaixo do meio da amostra, do banco de dados, várias coisinhas, eles separaram. Então, por exemplo, eles pegaram os pacientes que tinham NIH acima de 10, maior ou igual a 10, com oclusão da artéria basilar, dos dois estudos, do BEST e do BASICS, tá? E avaliaram somente esse grupo de pacientes, então totalizou 351 pacientes, sendo 181 no endovascular e 170 no tratamento médico, avaliando o desfecho convencional, que é desfecho favorável de 0 a 3 em 90 dias no ranking, tá? Então, ele encontrou 67% de homens, uma idade média de 68 anos. Os dois grupos de terapia endovascular e médica foram bem balanceados, excetuando a taxa de fibrilação atrial, que foi maior no grupo tratado com trombectomia, 28 versus 15. E essa análise mostrou que houve um desfecho favorável a favor da terapia endovascular, de 38% versus 26%, estatisticamente significante. Tá? Esse Veritas Collaboration, acho que ainda não foi publicado, porque eu não encontrei o artigo, ele foi só apresentado. Tá? Encontraram um odds ratio ajustado para o desfecho favorável de 1,9, ou seja, quase 2 vezes mais chance de você ter um desfecho favorável fazendo a terapia endovascular, tá? Com uma mortalidade similar e uma taxa de sangramento sintomático maior, obviamente, no grupo tratado com terapia endovascular. Então, resumindo, né, queria deixar para vocês aqui que a gente tem que lembrar dessas causas possível e potencialmente devastadora de AVC, tá? Que nos deixa com muito medo quando a gente pega um paciente desse na sala de emergência. Lembrar que é uma doença muita heterogeneidade clínica, então a gente tem que saber esses detalhes da apresentação clínica, saber como é que começou, examinar com cuidado o paciente, tá? E saber desses 2 trials que falharam em mostrar o benefício, mas por todas essas críticas que vocês viram, né? Número reduzido de pacientes, não randomização dos pacientes que eram para ser randomizados, pacientes tratados fora do protocolo com a terapia por causa dessa falta da dúvida, né? Essa perda do equipoise, falta da dúvida, tá? E a análise combinada da colaboração Veritas, que foi essa que foi apresentada, mostrou que realmente nesses pacientes com NIH maior ou igual a 10, há um benefício claro da terapia endovascular para oclusão da artéria basilar. Então, lembrando que em locais com recursos limitados, como a gente viu, e tem vários estudos mostrando, se você reconhece logo esse paciente, identifica que é uma oclusão da artéria basilar, a trombólise endovenosa parece ser bastante boa, principalmente quando você faz até 4 horas e meia,
E os estudos mostraram isso, né? Que trombolítico funcionou muito bem para basilar. Então, a gente deve sempre, se possível, usar o trombolítico endovenoso nesses pacientes, quando você não tem à disposição a trombectomia mecânica, tá? Acho que é isso, gente. Obrigada, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí... Eu tenho 2 perguntas. Eu tenho medo de basilar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Vinícius. Quer Oi, falar? tudo bem? Uma coisa simples, acho que o Fabiano já até mencionou, né, que, sobre as dificuldades de termos de desenho de estudo para esse tipo de paciente, né, acaba caindo na estatística mesmo, né? Os desenhos dos estudos são feitos de maneira inadequada do ponto de vista de cálculo de paciente que você deveria utilizar, né? Ver a diferença entre os pacientes que foram de circulação anterior e os de circulação posterior. E tanto é que existem outras maneiras de você calcular. A metodologia bayesiana era a metodologia que era utilizada antigamente para praticamente todos os estudos, né? Que, como o Fabiano já falou, ele basicamente é definido como a probabilidade de A ter ocorrido, de A ocorrer, sendo que B já ocorreu, né? Ou seja, A, a oclusão, a trombólise mecânica de basilar funcionar, sendo que B, a trombólise mecânica em geral, a gente já sabe qual é a eficácia. Então, na verdade, ele utilizou esse valor prévio, né, probabilidade pré-teste prévia da trombólise mecânica dos outros estudos anteriores em cima do que foi achado do BASICS, né? Basicamente é isso, né? E anteriormente era utilizado com mais frequência. Talvez a gente deveria usar até mais frequentemente análise bayesiana para alguns desfechos que não estão muito claros ainda na literatura, né? Seja por dificuldades de pegar pacientes, seja por dificuldade na metodologia, seja por dificuldade no design do estudo, né? E isso é um exemplo bem típico, né? Que os estudos foram negativos, mas aí 2 análises, uma delas um pool análise, né? Pegando os 2 estudos que o Raul fez, e outro uma análise bayesiana, que é algo até mais simples, né? Consegue mostrar um certo benefício, né? Fala, Maria. Na verdade, uma pergunta é se está tendo algum estudo ou algum projeto para tentar adequar o NIH para conseguir pegar pontuar melhor a circulação posterior. Pô, você agora para responder, quando a gente falou do equipose, você acha que justifica agora que o equipose que a gente tem com esse estudo, você acha que alguém vai investir tempo, dinheiro para fazer um trabalho gigante? Por causa disso, entendeu? Porque esse é um trabalho muito grande e a gente não tem muito ainda esse incentivo, né? Não, mas acaba sendo o problema da pontuação dos estudos, né? A pergunta que eu entendi da Vanessa é assim, o NIH para a circulação posterior. Perfeito. Esse cutoff de 10, por exemplo, que foi positivo, né? Fizesse um novo e não um subgrupo do já feito. O NIH adaptado, né? Ou com pesos diferentes. Facilitar os estudos da basilar, né? Sim. Existe, eu não coloquei na aula, mas existem 2 em andamento. Tem um bastante importante que deve sair próximo ano, é o BAOCHE. Isso, é o BAOCHE. BAOCHE, tá? E eu acho que assim, eu acho que agora já não tinha muita dúvida, né? Então, assim, com essa análise, foi uma análise, a colaboração Veritas foi uma análise tentando limpar o banco de dados. Exatamente. Eu entendi assim, né? Tentou pegar o banco de dados dos 2 e tentou limpar o banco de dados para pegar uma coisa um pouco mais consistente com a realidade, porque a realidade não é. Fechada com de 4, você não vai abrir, não? Oi? Uma vazela fechada com de 4. Então, essa é a outra pergunta que eu ia fazer. Eu tive um caso desse. Não, mas não significa que a trombectomia... veja, a trombectomia não tem dúvidas com os NIHs acima de 10, né? Perfeito. Agora, abaixo de 10, você vai... Uma basilar fechada, você vai deixar fechada? Essa é a minha próxima pergunta. Mas isso é um paradigma interessante, né? A gente tem visto os aspectos mais baixos do PNF. Acho que era disputar. Desculpa. Vocês estão ouvindo? Só a Mara, será? Isso. É porque a gente está longe, né, do microfone. Vê se fala... Tá ouvindo agora, Ana? Te ouvindo sim, doutora. É que o doutor João está tentando ligar o microfone e não está conseguindo. O replicando estava ouvindo o doutor João. Ele não consegue nos ouvir aqui, porque está ouvindo o microfone. João, tenta entrar e sair. Sair e entrar, João. Aninha, vocês escutam o Fabiano falando quando ele fala? Oi, Ana. Um pouquinho mais baixo, mas dá para escutar sim, doutora. Tá.
Então, Uma assim, grande dúvida que eu tenho, assim, às vezes você Consegue está ouvir agora? numa... Agora foi, doutor. Opa, excelente. Só sobre o ENAIT, na verdade, existem algumas modificações do ENAIT, existe uma proposta de modificação do ENAIT para circulação posterior, não faz muito sentido, mas faz sentido, mas acabou não entrando na prática. Existe um ENAIT modificado, que inclusive feito pela própria equipe, que é uma versão resumida com o que eles julgaram como principais pontos, e o ENAIT infantil, né? Então lembrar que existem essas características. O PC Aspects, por exemplo, que o doutor Mário citou, ele acabou não entrando muito em uso porque a função dele, a correlação dele com alguns desfechos não é tão útil assim. Então ele teve uma correlação ruim com o desfecho funcional, uma correlação que a gente não encontrou, inclusive, num trabalho nosso agora do Prophet PC, que foi transformação hemorrágica. Então, assim, ele ficou meio que nebuloso, aqueles números não significam, não fazem muito sentido, né? A localização faz muito mais sentido. Acho que o PMI, que a doutora Mara citou, ele parece fazer muito mais sentido, o próprio do Batman também parece fazer muito mais sentido do que propriamente esse do PC Aspects. fala, Ana. A gente em pronto-socorro, eu pouco estou vendo usar o PC Aspects. E o quanto a gente pode, quanto é fidedigno esse Aspects, devido aos artefatos que tem na tomografia com fossa posterior. Então, por isso que, na prática mesmo, o PC Aspects, eu falei que ele é o mais usado porque ele foi usado nos estudos, né? Mas, assim, na prática, se você tiver à disposição ressonância magnética, é melhor, né? Para essas situações de oclusão da artéria basilar. O PC Aspects, ele mostra aquela hipodensidade tênue, e muitas vezes esses pacientes não têm hipodensidade definida já, tá? Mas dentre aqueles scores que foram apresentados, o mais utilizado é o PC Aspects, tá? Tem as críticas a um e a outro, é interessante depois eu passo essa aula para vocês pegarem as referências para vocês verem. A impressão, né, Aninha, é que assim, nenhum aspecto a gente tem incorporado em todos os serviços, né? O PC Aspects é pior ainda. É isso que eu percebo. É bonita, mas ninguém usa. Na prática, Ana, o que você tem que colocar na balança, né? Que eu acho que vocês têm que saber. Gente, tem que saber se tem alguma hipodensidade definida e se você puder fazer uma ressonância para definir onde está a alteração da difusão, é melhor, se você tem à disposição. E aí essa ressonância é uma ressonância fase rápida, não é uma ressonância completa. Então, você coloca ressonância, protocolo rápido. Qual é o protocolo rápido? É um T2, um flare, uma difusão. Acabou. É só isso que eu preciso. Tá? T2 por quê? Porque eu consigo ver melhor aquelas áreas hiperintensas na ressonância, principalmente território posterior. A difusão, porque vai me mostrar onde está brilhando, para ver o tamanho da área do infarto, que já está definido ou não. E o flare. Tá? Então, é um exame rápido que você consegue fazer em 15 minutos, mesmo um paciente não muito colaborativo, não tem essa necessidade, por exemplo, de sedar, entubar, etc. Não precisa colocar contraste em nenhum. O importante é isso, na avaliação do paciente. Eu não coloquei aqui um exemplo. Desculpa, doutora Mara, existe uma dúvida, na verdade, a respeito desse conceito do mismatch clínico radiológico para circulação posterior, né? A gente não sabe se de fato esse mismatch é tão confiável como a gente tem no mismatch para circulação anterior, né? Então é um desafio saber se a gente pode usar isso, né? Se faz sentido usar esse mismatch radiológico, né? As áreas hipoperfundidas, né, João, na circulação posterior são muito menores, talvez muito mais eloquentes, mas muito menores do que na circulação anterior. Então, eu concordo totalmente contigo que essa definição de mismatch clínico radiológico na circulação posterior é muito tênue, precisa de uma definição melhor. Aliás, alguém até poderia estudar isso, porque é muito mais difícil de aplicar do que na circulação anterior, né? Mas aí eu vou provocar vocês. Vocês acham que vai mudar a conduta se tiver um mismatch maior ou menor numa basilar fechada?
Mas eu Se for acho sensível, eu acho que pode ajudar, né? Eu acho que se a gente tiver confiança no método, que a gente não tem. Alguém tem paciente aqui com a base fechada, com a ideia de baixo que ficou bem, Pois por é, zero? que não- Todo mundo tem, Aham. eu tenho, você Aham. tem, você tem, a gente teve casos aqui. Então, eu acho que existe aqui pós, no NIH até 10, portanto, que o estudo BIOP continuou depois da publicação do BEST e do BASICS, né? A impressão que a gente tem é que vale a pena, né? Mas, olha, a gente achava que valia a pena trombolizar venoso paciente com NIH de 0 a 4. O estudo CRIS mostrou que não, sangra mais e não melhora o prognóstico, né? Então, essas impressões que a gente tem, às vezes, são não confirmadas pelos estudos, né? Eu também acho que se eu chegasse com a base lá fechada com a NIH de 2, eu queria que abrisse, mas eu podia continuar com a NIH de 2 e no procedimento... E não aconteceria nada. Dissecar uma basilar. Dissecar uma basilar, o Trombolizar globo com migrar, né? Então, procedimento é sempre procedimento. Muito bom. E, doutora, conversando outras vezes sobre esse tema, me falaram também, assim, eu não cheguei a ler sobre especificamente isso, mas que a síndrome de reperfusão seria bem pior na abertura de uma basilar do que, por exemplo, circulação anterior. Nossa, boa pergunta, eu nunca vi isso. Eu também nunca vi. Também Nossa, respondi. boa pergunta, eu nunca vi. Você imagina que não, né? Porque depende um pouquinho mais de volume, né? A síndrome de hiperperfusão e o volume irrigado pela circulação E uma posterior. coisa interessante, e aí por isso que eu acho que é tão raro, porque eu sempre falo desse artigo que eu achei lindo, que é um artigo que chama o cérebro biambárico, né? O cérebro de duas pressões. Os ramos terminais de circulação posterior costumam ter uma pressão muito semelhante à basilar. É diferente da circulação anterior, que a média tem uma 12/8 e M4 tem 5/3. Então eu acho que a hiperfusão acaba sendo mais comum no anterior e mais grave talvez no anterior, porque o gradiente pressórico é muito maior do que no posterior. O artigo é exatamente isso, cérebro biambárico, para falar que na circulação posterior, e por isso talvez esses pacientes não tão bem, né? Estranhamente não tão bem, nos permitem um delta T longo, né? Mas eu nunca vi hiperfusão. Boa pergunta que eu nunca vi. Acho que vale até a pena levantar, porque, por outro lado, o Fabiano, fisiopatologicamente, né, existe a descrição de que a barreira hematoencefálica na circulação posterior é diferente da circulação anterior. E é por isso que, por exemplo, existem algumas doenças que preferencialmente acometem circulação posterior, por exemplo, PRES, né? Então, você tem uma autorregulação diferente, e pode ter um pouco a ver com isso, né? Então, por que PRES é um posterior, por que isso... A gente sabe que acontece no anterior, mas é muito mais na posterior, Sim. né? Então, será que o mecanismo de autorregulação e a própria barreira não funcionam de uma maneira diferente, né? Isso é uma pergunta boa. E talvez por ser ter um mecanismo de autorregulação até embriologicamente diferente da circulação anterior. Mas é Isso, na circulação posterior você tem uma densidade de nervo vasorum muito mais adrenérgica, né? Daí a explicação porque você tem mais pressa, o pressa realmente ele é mais predominantemente posterior. Além de densidade trigeminal, o que também explica parte dessa regulação e principalmente da sensibilidade, né? A ver se a circulação posterior dói mais, por exemplo, né? É uma das explicações. Só para terminar, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, o grupo do Dr. Gregor Alberts, lá da Stanford, do RAPID, eles estão com, eu não lembro qual o nome, Mara, do trial, que usa o RAPID para circulação posterior. Eles estão testando ainda esse RAPID, e a ideia é usar o RAPID para circulação posterior para tentar eleger os pacientes para trombectomia de oclusão de basilar. Muito bom. Mas boa pergunta. Eu nunca vi hiperfusão, boa pergunta. Acho que vale até a pena ler. Foi um caso bem emblemático que a gente teve lá na casa, que foi um paciente advogado de 39 anos, que fechou um tampo de basilar, foi bem feio, e a discussão foi exatamente em torno disso. E não tinha trombectomia. Então, a discussão foi sobre a trombectomia ser realizada ou não na ocasião. Então, a gente, assim, a trombectomia lá é muito difícil também, enfim, mas veio até a família, tinha uma certa condição, chamou um intervencionista externo, e ele acabou reunindo com a equipe nossa e conversou exatamente sobre isso, que talvez naquele momento a paciente já estava em opt-in, abrir a basilar dela, talvez assim... Mas aí é uma outra história, é por isso que eu estou te falando. Um sofrimento tisular muito maior. Exatamente, gente, é esse o ponto, né? Então, por isso que você vai abrir uma basilar depois de quantas horas? Já com tudo infartado? Aí é outra situação. Mas aí tem outro lado, assim, né? Por outro lado, o que você tem a perder? Sim, mas assim, é fútil, né? É futilidade, está fora, total. Foge do contexto específico. Vejam, os estudos são com 6 horas e 8 horas. E mostrou benefício na análise combinada, né? Até 6 horas e até 8 horas.
do início dos sintomas. Lembrando que esse início dos sintomas é uma coisa também, então, na maioria das vezes, você vai identificar o início dos sintomas como o rebaixamento, o coma, né? Tá? Ok? E por isso que eu, na minha prática, eu sempre faço uma imagem antes de fazer o procedimento. Né? Tem a imagem da admissão e tem a imagem do procedimento. Se eu puder fazer uma ressonância, eu sempre faço. Justamente para ver isso. Quanto de tecido já está infartado ou não. Né? É uma imagem pequenininha num lado, no outro, ou não. Porque isso vai me dizer, olha, vai ser uma tragédia ou não vai ser uma tragédia. Eu tenho um caso que eu peguei agora sábado, eu não apresentei aqui, mas a inspiração foi esse caso, né? Eu mostrei para o Fabiano um vídeo, muito bonito o caso, lindo o caso. Eu vou preparar ele para mostrar na nossa reunião das 8 da manhã, que é um caso legal. Acho que aquele caso vale tentar mandar como vídeo para alguma revista, é muito ilustrativo. Se o paciente tem que consentir, né? E ele consente, viu? Eu já perguntei para ele. E eu dei alta para ele hoje. Uma oclusão de basilar sábado à noite. Eu dei alta não. Ontem eu passei e eu deixei a alta assinada para hoje. Impressionante, impressionante, impressionante. Eu não vou falar que é para preservar o suspense. Eu vou preparar para uma aula, para um casinho, para a gente falar de outras coisas além de MAVE. Tchau, pessoal. Tchau, Peraí, deixa eu só terminar a gravação. Bom dia. Muito obrigada.